Está copiando um arquivo? o relatório aí esse arquivo dos estudos como chama esse estudo de monotrículo? Tudo bem, doutor Edilson? Luiz, até o doutor Edilson, eu acho que ele quer falar daquele negócio que eu te passei agora. Obrigado. Tudo bem. Vamos por partes. Vamos fazer um rememorado completo aí, Natália? Sim. Vamos lá. O senhor Walter, ele trouxe três assuntos. Tá aqui o material. Eu lembro a questão do monotrilho, questão dos gases produzidos, aproveitamento de gás em resíduo sólido e armazenamento de energia. Exatamente. Como é que nós estamos em cada questão mesmo? O projeto de monotrilho é aquela questão que nós já tínhamos discutido, né? O prefeito atual, que a decisão de projetos de infraestrutura é uma decisão de executivo. O prefeito atual, ele descarta a possibilidade de investimentos tanto em monotrilho quanto em metrô. Metrô porque continua sendo federal e monotrilho porque ele não fala no assunto. Como não fala também sobre VLT. A gente até resgatou. Agora eu pergunto, o que tem que ver aqui se trata de um sistema de transporte que passa de vários municípios. Então não é o senhor Calil que vai chorar que não deixar fazer. Mas é porque é transporte local. Então, quem poderia encabeçar isso, que é a agência metropolitana, depende dos prefeitos para eles quererem a obra. Os prefeitos têm que estar de acordo, porque ela não é uma obra de infraestrutura estadual. Certo. As obras de infraestrutura estadual no Brasil são só as viárias e as ferroviárias são federais. As de monotrilho são tratadas como transporte local. Então, quando a gente quer fazer essas, como é a mesma situação dos ônibus metropolitanos, que passam por vários municípios, a gente acaba tendo que fazer uma negociação com a agência metropolitana e envolver os prefeitos. Porque tem toda a discussão sobre desapropriação e aí fica um ente empurrando para o outro e tal. E a verdade é que existe um projeto já trabalhado na prefeitura, que foi feito com 2 traçados diferentes, na época da Copa, que a prefeitura chegou a levantar a estimativa de custo e chegou até a pensar na fonte de financiamento. Só que como esse projeto, a fonte de financiamento não ficou de pé, eles abandonaram o projeto completamente. Então nós temos um problema de decisão do investimento. A gente pode tentar levar o tema lá para a Secretaria de Infraestrutura do Estado e apresentar a eles. Acho difícil eles abraçarem sem a prefeitura dizer que está disposta a entrar. Não é na parte política também dos prefeitos, se na obra melhora tanto em todos os seus municípios, que isso passa por todos os municípios e... Sabe qual que é a dificuldade, Sr. Walter? É que a maior parte dos nossos prefeitos, o senhor tem toda a razão, olha São Paulo, o monotrilho está rodando, está funcionando bem. A maior parte dos prefeitos está interessada só naquilo que ele consegue entregar no período eleitoral dele, para ele ter algum tipo de proveito. Certo. Como aqui nós estamos falando do investimento que demanda entre estruturação do investimento, construção e entrega, a experiência de São Paulo acabou demorando 7 anos, eles tinham previsto 3, gastaram 7. Eu acho que há uma perda do incentivo político, assim, é irresponsável, né, obviamente. Agora, o que a gente tinha pensado, 2 coisas, a partir da proposta que o senhor apresentou. A primeira é da gente eventualmente tentar abraçar a discussão para as propostas de 2020, porque em 2020 nós vamos ter que fazer, todo mundo vai ter que fazer uma série de propostas para a cidade por conta da eleição. Propostas a serem executadas nos 4 anos seguintes. Como o Calil não se importou com o assunto, eu acho que é um caminho possível. Ou apresentar a proposta para o governo do estado para ver se ele consegue tentar mobilizar os prefeitos da região metropolitana. A minha sensação, e eu já conversei sobre monotrilho no governo anterior, nesse governo ainda não conversei,
é que eles acham o impacto volume passageiro dia, os estudos deles mostram que o monotrilho, as linhas de monotrilho, elas normalmente suportam até 80 mil passageiros dia em locais de alto adensamento, mas que a média deles... Onde sacam isso? Eu tenho da literatura 600 mil por dia. Pois é, eles falam que isso só quem consegue são os metrôs, que os não, monotrilhos não conseguiriam. Os novos monotrilhos são iguais que um metrô, um pouquinho mais, mas são trens de 7 vagões, você pode colocar um a cada 120 segundos. Em Japão está funcionando há 7 anos com 600 mil passageiros por dia, 48 mil passageiros por hora. Então isso alguém poderia ver se quiser. Não sei quem inventou isso. É o mesmo estudo de São Paulo, né? O estudo de São Paulo indica 60 mil passageiros em pico por dia, e que suportaria até 80 mil. Uhum. Certamente é tamanho de composição, tamanho de estação e peso de composição. Uhum. Eles devem estar trabalhando com composições bem menores que essas que o senhor está falando. Devem ser composições de 3 carros lá em São Paulo. Essa é a composição no Japão. 48 mil passageiros por hora, aproximadamente 600 mil por dia. Vocês têm esse estúdio aí, sim, não? Então, não é assim que... Quando a primeira vez eu falei com a Márcia Viso sobre o assunto, você voltou porque o vereador disse que com tão pouco não é nem para ônibus. Eu falei, querida, antes de falar, ele tem que estudar um pouco no que existe na literatura internacional. Você não faz um projeto assim, está horas e horas e horas, olhando. E a gente pode fazer a provocação para a Secretaria do Estado. A do município já falou que não tem interesse. Uhum. A gente pode fazer a provocação no Estado, ver se eles querem tentar fazer a articulação disso. É absolutamente possível. E aí tem que marcar uma reunião com o pessoal da agência metropolitana. Nós temos mais uma coisa nova agora, não está nova, mas antigamente tudo isso tinha que ser ou particular ou PPP. Agora pode ser totalmente capital privado e até pode ser capital 100% estrangeiro. E se coloca aí os chineses, eles vão fazer. O problema de capital privado o capital pode ser chinês em PPP e em concessão também. Agora, eu acho muito difícil não ser via concessão por conta do uso horizontal. Eu teria que comprar toda a faixa de circulação, porque um particular não pode instalar na rua sem ter ou uma concessão ou uma PPP nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de estrutura. Então, como o monotrilho sempre parte do pressuposto do uso dos canteiros centrais como base de apoio, eu tenho que ter a concessão para o uso daquele espaço, porque senão ele não pode edificar ali. Então, o senhor tem toda a razão. Estado, não? Sim. Não, é do município no município, tá, né? Mas é do poder público, o senhor tem razão. Então é por isso que eu acho difícil fora do modelo PPP. Ele é possível ser 100% privado se a faixa for de propriedade privada. Então, se a gente estivesse pensando fora da cidade, absolutamente possível ele ser todo privado. Dentro da cidade, ele vai ter que passar por concessão para poder usar os canteiros, senão ele não vai poder usar os canteiros. Mas o capital pode ser internacional, não tem problema nenhum, isso o senhor tem toda a razão. Que a única maneira de alguém se interessar nisso, eu digo, dar uso fruto por eles de 20 ou 30 anos, operar completamente como uma empresa particular o sistema. Aí o governo precisa investir, ele cobra os impostos, recebe todo e é um sistema moderno que funciona. Então, esse projeto, inicialmente, a nossa dificuldade é a prefeitura não querer conversar sobre isso. São Paulo é municipal, São Paulo é o único projeto grande monotrilho que nós temos no Brasil, né? E lá ele é todo municipal. Podemos tentar vender essa ideia para a agência metropolitana. Ou não, né? Ao mesmo tempo, a gente pode tentar incorporar o conceito nas discussões para o ano que vem. Eu estive discutindo o assunto no aeroporto com o Penteado lá. Isso é mais nada. Que adianta? Como não adianta? Vocês de um lado tem medo que vão ser um aeroporto aqui em Ipatim, outro por aí. Se você tem um meio de transporte de Lagoa dos Ingleses até lá em 40 minutos até o aeroporto, ninguém mais vai falar de mini aeroportos onde o custo eles nunca se pagam. Tá?
O que eu acho curioso só é porque os estudos que eu vi de preço de passagem da empresa que fez os